Bom, muito boa tarde a todos. Vamos reiniciar os trabalhos. A temática desta sessão 4 é sobre comunicação e literacia em saúde, capacitação de profissionais. A nossa oradora convidada é a doutora Cristina Vaz de Almeida, que eu passo a apresentar. Cristina Vaz de Almeida é diretora de Serviços de Gestão de Produtos de Apoio da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, é mestre em Novas Tecnologias Aplicadas à Educação, especialização em Comunicação e Learning, pela Universidade Autónoma de Barcelona e Universidade Carlos III de Madrid, pós-graduada em Marketing pelo Instituto Superior de Gestão, pós-graduada em Direito do Ambiente pela Universidade Católica Portuguesa, é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, é docente e formadora de inúmeros cursos de Comunicação e Literacia em Saúde, de Marketing em Saúde, em instituições académicas e Organização de Saúde, Centros Hospitalares, ARS. Na atualidade, desenvolve o seu Master Executivo em Psicologia Positiva no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em Lisboa. Muito obrigado pela sua presença e eu vou passar a palavra que a professora Cristina Vaz de Almeida vai-nos falar sobre comunicação e literacia em saúde, a capacitação dos profissionais. E recordo que esta mesa se chama Comunicação e Literacia em Saúde, capacitação de profissionais. Obrigado. Então, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer à APDIS, na pessoa da sua presidente, doutora Sílvia Costa Lopes, os agradecimentos pelo convite feito. É sempre para mim um prazer falar em literacia em saúde, que é uma área que tenho desenvolvido ao longo dos anos e que me dá muita emoção em falar nesta temática e partilhá-la, sobretudo, esta informação e algum conhecimento que tenho. Muito bem, então vamos começar. O tema é a literacia e capacitação dos profissionais. Eu tenho cerca de 30 minutos, quando virem que eu estou quase a chegar, 5 minutos antes, agradecia que me avisassem, que eu gosto de cumprir o tempo. E por isso, isto são algumas instituições em que eu faço e dou palestras e dou formação. Eu normalmente divido uma linha, a linha de cima, que divide a minha formação, é a minha formação formal e a minha formação com benefícios de solidariedade social está na linha de baixo. Penso que nós temos sempre essa componente, até porque a origem da minha casa é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu agarrei nesta frase da Presidente da APDIS no site, que dizia que, enquanto profissionais da informação das ciências da saúde, os nossos desafios são inúmeros. E estas 3 palavras a mim querem me dizer muito. Responder, transformar e questionar são os verbos que traduzem a nossa atividade diária. Agarro a definição da OMS para a Organização sobre Literacia em Saúde, que fala no conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para acederem, compreenderem e usarem essa informação por forma a promover a melhor saúde. Ora, temos de um lado os desafios dos profissionais de documentação e informação em saúde, responder, transformar e questionar, e por outro lado os próprios objetivos da literacia em saúde, aceder, compreender e usar. Ouvi com muito agrado aqui de manhã que o construto de literacia em saúde não é só esta definição do aceder, usar e compreender e usar, porque de facto vamos muito mais longe quando falamos de literacia em saúde. Quando falamos em capacitar, a definição de capacitação assenta nestes 3 elementos: dar competência, dar confiança e dar conhecimento ao indivíduo. Para quê? Para ele conseguir estar em sociedade, que ele seja informado, que ele possa influenciar e que ele possa apoiar-se dentro do sistema de saúde. E remete-nos aqui a uma definição que foi dada há 40 anos antes, pelo relatório Lalonde, sobre a primeira vez que se falou na promoção da saúde. E esta ponte é essencial. Porquê? Para compreendermos como é que está o estado da alma em literacia em saúde da população. O primeiro estudo, que foi o NALS, nos Estados Unidos, avaliou-se que 50% dos indivíduos tinham dificuldades em entender conteúdos de documentos. E que documentos eram estes? Formulários de seguradoras, conteúdos de prescrições, indicações em saúde, documentos de consentimento informado. Vocês reconhecem estes documentos e esta informação que hoje em dia também nos suscita algumas preocupações. O IALS, em 95, só por vos dar um breve histórico, veio falar da capacidade de funcionar em sociedade.
Nós, sempre adiantados na matéria da literacia, em 1996 a professora Ana Benavente, com este estudo sobre a literacia em Portugal, veio afirmar e tirar a conclusão que quase 80% da população situava-se entre os níveis 0 e 2, sendo que nós sabemos que o nível 3 é um nível mínimo de literacia. 1 em cada 4 adultos não conseguiu atingir o nível mínimo. O Parlamento Europeu, em 2002, fez pela primeira vez a ponte entre a baixa literacia, o desemprego e a pobreza. Nesse extrato do relatório dizia: os níveis de literacia afetam competências e a flexibilidade da força de trabalho, os níveis de emprego, as oportunidades de formação. E nas recomendações apontava-se para a criação de livrarias móveis e o apoio na aprendizagem, entre outras que ajudassem a facilitar a integração das pessoas na sociedade. Há 2 anos, gerido pela professora Ana Escoval e coordenado em Portugal pela professora Ana Escoval, o Questionário Europeu de Literacia, que devem ter conhecimento, veio apresentar estes dados. 61% da população tinha um nível inadequado ou problemático de literacia. 61% da população. O que é que o Doak e o Rutter têm vindo a dizer já há longos anos? Que o desuso e a falta de prática atrofiam as competências dos adultos. As pessoas com baixas literacias saltam as palavras, não fazem categorias, não conseguem no final nem juntar, nem interpretar o sentido, não é? E mesmo as pessoas com elevada literacia preferem textos mais simples. E mesmo se os vossos destinatários, que podem ser profissionais de saúde altamente competentes, se tiverem alta competência, também precisam de ser abordados com as tais estratégias comunicacionais bem direcionadas. Nós falámos aqui de manhã de interoperabilidade, falámos aqui na integração, falámos aqui na significância e na semântica, e tudo isto tem a ver com o construto de literacia. Então o que é que se passa para as pessoas não seguirem ou não entenderem as várias recomendações e orientações? Porque as pessoas, apesar de conseguirem descodificar as palavras e as frases, muitas vezes não conseguem usar a informação escrita contida em livros, jornais, folhetos, suportes digitais. Apesar de conhecerem os números, muitas vezes não se consegue fazer os tais cálculos simples. E os níveis de processo de leitura dividem-se nestas 2 áreas. Um primeiro nível onde há uma experiência lógica de linguagem, de descodificação e compreensão literal, e um segundo nível de pensamento crítico e de inferência. Não é? Os americanos falam na legibilidade e na lecturabilidade, não é? Na percepção visual e descodificação e na compreensão intelectual do texto. E dentro da vossa área de intervenção, vocês lidam com o documento, com a pessoa e com a compreensão, onde podem ter livros, publicações periódicas, CDs, modelos anatómicos, material não livro, mas tem que ser adaptado ao perfil e tem que ser feita a segmentação, para que a compreensão depois tenha adequação, interesse, utilidade, oportunidade temporal, a questão da linguagem e a questão da estrutura. Aqui, o ano passado, o professor Jesus Aranás, num congresso sobre segurança do doente, dizia: é preciso investir numa terapia das palavras. Mas eu penso que nós temos que ainda ir mais longe. Nós temos que ir a montante. É compreender como é que o cérebro humano funciona para que ele possa entender aquilo que nós estamos a transmitir. Se eu vos der estas imagens e vocês imediatamente tiverem que fazer uma definição, se eu vos perguntar, esta é uma pessoa rica ou uma pessoa pobre? Se calhar vocês dizem, talvez rico. Pessoa rica ou pessoa pobre? Talvez pobre. Agora vou-vos dar 2 ambientes, subdesenvolvido ou desenvolvido. Subdesenvolvido ou desenvolvido? Subdesenvolvido. Ouvi aí um sussurrar. Desenvolvido ou subdesenvolvido? Desenvolvido. Um sussurrar. Cão rafeiro ou cão de luxo? Qual é o cão rafeiro? 1 ou 2? 1. Sem hesitação, o cãozito com pompom é o cão de luxo. Ora, se não estava nenhum letreiro, nem ninguém vos disse que era, porque é que chegaram a uma conclusão semelhante? Como é que os vossos cérebros funcionaram, apesar de haver aqui pessoas de diferentes países, funcionaram de uma maneira semelhante? Porque nós temos marcadores somáticos, não é? O Lindström fala muito bem disto, nas neurociências aplicadas ao marketing, não é? Eles despertam no nosso cérebro ambientes, qualidade, apresentação, origens, cultura, limpeza. Ora, quando vocês têm os vossos espaços, os vossos ambientes, também é despletado em relação também aos vossos conteúdos este tal marcador somático, não é? E por isso, tanto a literacia na base como os elementos que podem ajudar nesta literacia
que é o marketing e a comunicação em saúde, trabalham com estas percepções, com estas expectativas, com estes desejos que nós temos. A percepção não gera uma decisão, mas gera um estímulo. E nesta ativação das memórias, o estímulo ativa a percepção e a percepção ativa as tais lembranças e memórias. Se eu vos mostrar um protetor solar, qual é o ambiente a que associam? A vossa percepção está em funcionar e se calhar dizem ao protetor solar a praia, o sol, etc. E um pacote de cereais, qual é a refeição que associam do dia? Qual é a refeição do dia que associam? Percepção? O vosso cérebro está a fazer associação, se calhar dizem pequeno almoço, não é? Todos vós, quase todos vocês chegaram a isto. E por isso, o que é que nós temos que trabalhar na literacia em saúde? O estímulo, a percepção, as lembranças e as memórias. E é esse posicionamento que nos permite que os nossos produtos, serviços, indivíduos, organizações signifiquem para os outros, não é? Nós temos que tomar o comando dessa orientação. Qual é o marcador que nós queremos acionar nos outros? E depois do estímulo e da percepção ativada, o que é que podemos fazer para reter essa informação? Dentro dessa memória e dessa motivação. Sabemos que a memória codifica, armazena e recupera. Não é? Codifica a informação, armazena e depois vai buscá-la quando é preciso. E por isso vocês têm a percepção. Portanto, o ambiente. E depois qual é a predominância da memória? Qual é a vossa memória? É a memória visual? É a memória auditiva? Vocês lembram-se das músicas mais do que dos textos escritos? E por isso nós, no processo de literacia em saúde, também temos que trabalhar as memórias. Quais são as memórias das pessoas? Muitas vezes temos documentos escritos e não nos lembramos que a pessoa também tem uma memória auditiva, uma memória sensorial, olfativa, não é? E os seres humanos têm pelo menos 5 pistas de gravação, não é? E para estimular isto tudo, a motivação é essencial. A motivação empurra a ação do sujeito. O que é que queremos que ele faça, não é? É o impulso que é preciso dar para empurrar o tal comportamento. E nós, quando queremos acionar e mudar comportamentos e fazer com que as pessoas sejam mais aderentes às nossas iniciativas, temos que jogar com isto. Estímulo, percepção, lembranças e memórias, motivação e a emoção. Hoje em dia, todos os estudos das neurociências dizem que só a razão não funciona. Nós temos que juntar a razão à emoção. E por isso temos que integrar estratégias, estímulos visuais, sensoriais e cognitivos, não é? Os estímulos diversos obrigatórios também têm que ser dinâmicos e estáticos. E podem passar por os vídeos, textos em papel, linguagem oral, paralinguagem, fotos e imagens, áudios, etc. E o que nos rodeia. Nós, em literacia em saúde, quando pensamos nos conceitos, temos que pensar também nas pessoas, nas evidências e nos processos. Tudo isto faz parte da nossa intervenção como profissionais, não é? E somos sensoriais. Não há nada a fazer, temos que trabalhar a sensação. Não podemos ser só racionais, não podemos ser só emotivos, temos que agregar este valor acrescentado que é enorme e que está à nossa disposição. E por isso é importante trabalhar os 5 sentidos, onde os neurónios espelhos, que vocês com certeza já ouviram falar, é essencial no processo de comunicação, não é? Apesar de descobertos em 1999, tiveram uma influência enorme para a compreensão das nossas ações e da ação do outro. Como é que nós movimentamos o outro no sentido de lhe atribuir ou desenvolver algum comportamento. E para isso temos aqui alguns vetores, nomeadamente 4, que é a importância do toque, não é? Os neurónios espelhos estão no córtex somatosensorial, não é? Que registra o toque, daí a importância do toque nos anúncios televisivos. A importância do movimento, não é? Uma porção dos neurónios do córtex premotor estão ativos durante a observação do movimento de outras pessoas. A importância das emoções, quando nós vemos o outro a expressar emoções, as áreas do cérebro são ativadas. E a importância das intenções, que nos ajudam a distinguir as intenções em diferentes movimentos. Por exemplo, se eu deixo cair uma chávena, é porque estou a brincar ou porque vou agarrá-la porque ela caiu. Ou seja, o processo de intenção também é importante. Nisto tudo, a questão das neurociências aplicadas ao marketing e o neuromarketing, tem-se vindo a falar no tal cérebro primitivo. Além do cérebro racional, do cérebro sensitivo, temos o cérebro primitivo, que é aquele que decide. E, dentro do neuromarketing, como é que é este cérebro primitivo? E então temos alguns elementos. Primeiro é egocêntrico. Somos todos egocêntricos.
Por exemplo, se vocês tirarem uma fotografia em conjunto e postarem no Facebook, quando vão ao Facebook para ver a fotografia, normalmente a primeira fotografia que vêem, a primeira imagem que vêem é a vossa. Isto é um exemplo muito liminar. E por isso o nosso cérebro primitivo é egocêntrico. E quando tratamos de questões de literacia em saúde e de processos comunicacionais, temos que pensar nisso. É egocêntrico, só tem interesse por aquilo que tem a ver diretamente com o seu bem-estar. O que é que eu vou ganhar com isto? Esta é uma questão que eu coloco sempre aos meus alunos, porque nós, quando estamos a criar estratégias de comunicação, temos que nos pôr no papel do outro. O que é que o outro vai ganhar? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou beneficiar com isso? Não é? Por outro lado, em segundo ponto, é o contraste. Nós somos sensíveis a contrastes. O antes e o depois, o arriscado e o seguro, o sério, o brincalhão, o lento e o rápido. Todas estas oposições permitem-nos tomar decisões sem riscos, não é? Sem oposições. Por exemplo, o antes e o depois, isto são figuras comuns que vocês conseguem ver, o antes e o depois. O antes e o depois, isto é uma questão, por exemplo, dos efeitos do tabaco e da droga na pele, o antes e o depois. O tangível, o cérebro primitivo gosta de informações tangíveis. Nós buscamos permanentemente aquilo que é amistoso, aquilo que é familiar, não é? Por exemplo, em ter 100 livros ou muitas publicações expostas, mais vale saber que tipo de preferências têm os que frequentam o espaço documental e colocar as maiores tendências, não é? Entre o tangível e o não tangível, nós preferimos o tangível. Menos é mais na hora de selecionar. O início e o fim. Nós também lembramos muito melhor daquilo que está no início e daquilo que está no fim do que aquilo que está no meio. É uma característica do nosso cérebro e da nossa percepção. E por isso, aquilo que eu aconselho é coloquem as coisas importantes no princípio e voltem a repeti-las no final. Por exemplo, é muito importante alimentar a nossa base de dados com informação útil. E, por exemplo, esta informação que vocês fazem passar por mail tem que, em termos de informação, colocar a informação mais importante no início, para já textos curtos, e depois o mais importante também no final. O visual, nós somos muito visuais, tirando as pessoas sem acessibilidade a nível de visão, que são as pessoas cegas, mas o cérebro primitivo é visual. O nervo óptico reage antes do cérebro racional a reconhecer a imagem. E por isso, nós somos muito visuais, somos muito sensoriais. Olhamos para um espaço e o espaço diz-nos alguma coisa. E quando falo no espaço físico, também falo, por exemplo, num espaço que está exposto, por exemplo, num folheto. Quando vocês espalham o vosso espaço documental num documento, num folheto ou num flyer, também têm que pensar o que é que as pessoas estão a ver, o que é que as pessoas vão ver, o que é que as pessoas precisam de ver. E também emocional. O cérebro primitivo reage fortemente às emoções. Não é? A emoção provoca uma reação química no cérebro e influencia diretamente a maneira como nós processamos e memorizamos as informações. E por isso, usem e abusem do marketing sensorial com bom senso. Claro, com bom senso. Isto são alguns exemplos que eu achei interessantes em termos de marketing sensorial pela visibilidade dos elementos em si. Não é? Isto são algumas imagens. E nesta área da literacia em saúde, há uma técnica que eu tenho vindo a partilhar há alguns anos, que é a técnica ACP, uma metodologia simples, que permite que os profissionais que trabalham nas áreas da saúde fiquem mais habilitados a comunicar e a estimular os seus destinatários para uma melhor compreensão e uma melhor tomada de decisão. E a relação, no final, torna-se mais positiva. E por isso, assenta nestes 3 elementos: assertividade, clareza e positividade. Na técnica da assertividade o comportamento e a linguagem assertiva podem ser preparados e trabalhados. Não é inato, nós não nascemos sendo assertivos. Podemos ser mais otimistas, mais pessimistas, mas a assertividade trabalha-se. Não é? E isto é muito importante trabalhar. O que é que não é assertivo? A passividade, a agressividade, a manipulação. Não temos tempo para desenvolver aqui muito mais a assertividade no seu conteúdo, mas eu gostava de vos dizer que a questão da assertividade também passa pela linguagem, a linguagem do corpo, não é? O professor Paul Ekman tem trabalhado as questões da linguagem e da expressividade há mais de 40 anos. Ele conseguiu definir 6 expressões faciais básicas: a alegria, a surpresa, o medo, a tristeza, a raiva e o nojo e a repugnância. E estas 3 expressões fazem parte do nosso dia-a-dia, do nosso modus operandi. São facilmente detectáveis por quem está à nossa frente. Na comunicação não verbal, dentro da forma não discursiva de linguagem, que é, o veículo são estes elementos, não é? É o nosso corpo, são as características físicas,
são os movimentos, a apresentação e adereços, o espaço envolvente, a distância entre as pessoas, não é? Nós sabemos que nós, como ocidentais, temos um limite social que pode ir até 1 metro, mas se formos para uns países, por exemplo, Norte da África ou os países árabes, a distância é encurta, são 20 centímetros, não é? Tem a ver também com as competências culturais e as questões culturais. Dentro da comunicação não verbal, também é importante ver esta questão dos códigos, não é? O contacto físico, a proxémia, o grau de proximidade, a orientação, não é? Nós, quando conhecemos pela primeira vez uma pessoa, nunca nos pomos frente a frente. Há sempre ali um pé de lado, ficamos ligeiramente de lado. Tem a ver com a nossa comunicação corporal. A expressão facial, os gestos ao kinésia, muitas vezes aquelas pessoas que falam à nossa frente com os braços mexem, e nós se calhar vemos mais os braços do que propriamente a comunicação. O contacto visual, o direto ao evitamento e a prosódia. Quando eu vos mostro esta fotografia e vos pergunto que emoções estão patentes, vocês, entre a alegria e a tristeza, se calhar o vosso cérebro diz alegria. E aqui, onde está a alegria, onde está a atenção? A alegria está em cima ou está em baixo? Em cima. E a atenção em baixo. São imagens, não é? E que emoções estão aqui patentes? Vejo um sorriso. Até o gato tem uma emoção feliz, não é? Até o gato. E é verdade, não é? Como é que nós, olhando simplesmente, sem haver aqui legenda, sem haver som, eu só vos perguntar como é que vocês praticamente chegam à mesma conclusão. Vejam a capacidade do ser humano, não é? No entendimento do outro, não é? Ou seja, em termos de literacia em saúde, quando nós queremos fazer compreender, aceder, usar, responder, interagir, integrar, não é? Todos estes elementos comunicacionais são essenciais. São essenciais. E se não estava nenhum letreiro, quer dizer, porque é que chegámos a uma conclusão semelhante? 70% da comunicação é não verbal. Não é? E é mais efetiva quando é racional e emocional. Isto está mais que comprovado. Não podemos ser só racionais. Não é? Tem que haver essa componente, mas a parte de emoção também tem que existir. Porque senão não há memória. Não é? Na técnica da clareza, só para passar aqui rapidamente, é a capacidade das pessoas compreenderem as informações, aquela que os utilizadores entendem à primeira, não é? Este guia da linguagem clara é interessante pelas indicações, não é? A utilização de palavras simples, a utilização de verbos, a eliminação de substantivos, não é? E também clareza é ajustamento dos suportes. Nós também somos responsáveis pela execução de uma série de documentação, não é? Isto são alguns exemplos que é preferível não usar. Não usar. Gastou-se muito dinheiro sem resultados nenhuns. Confuso, cheio. Os textos, como alguns dos meus alunos que estão aqui e que já tiveram a oportunidade de analisar, são confusos, não são adequados à finalidade. E não contentes com isso, no ano seguinte voltaram a fazer a mesma coisa, da mesma maneira. Tiraram o amarelo, mas está lá a confusão. Este também está excessivamente complexo. Este nem tinha legibilidade, eu recebi por e-mail e está absolutamente ilegível. Não é? E por isso a informação em saúde, seja nos pósteres, brochuras, panfletos, áudio, vídeos, etc., a mensagem tem que ser clara e compreensível, conteúdos relevantes, formato cultural e linguístico apropriado, envolvimento na leitura visual e auditivo, e esta última parte é importante, testar as audiências, testar. Aquilo serve aquelas pessoas ou não serve. Depois há métodos, há o teste close, etc., mas não tenho tempo aqui para ir um pouco por aí. E a última vertente da técnica ACP é a positividade, não é? Que é a comunicação positiva, é a utilização da voz ativa, que também já foi falado aqui de manhã. Ou seja, estamos aqui muito em consonância nas questões da literacia em saúde. E por isso é os comportamentos e ações que o destinatário deve ter, mas que são conseguidas pela positiva, não é? A pergunta é, qual é o comportamento positivo que eu desejo que o meu alvo tenha? Qual o benefício que o meu destinatário vai ter com isto? Isto é a pergunta-chave. Não é? Em vez de eu não tenho esses livros, podemos dizer, em alternativa a esse livro, tenho estes livros adequados, ou este CD, ou este audiolivro, que o vai satisfazer. Em vez de estamos fechados à hora do almoço, estamos abertos entre as 14 e as 18, se for muito urgente, ligue-nos para este número. Lamento, mas não temos. Podemos dizer, esse livro esgotou, ou está com outro utilizador, mas temos estes que vão ao seu encontro. Por exemplo, isto são meros exemplos. A questão é que eu gosto muito desta frase, porque esta frase diz muita coisa, quer dizer, temos que ter bom senso quando fazemos as coisas.
Nunca convencerás um rato que um gato preto lhe trará boa sorte. E de facto é isto. Não é? Quando trabalhamos em literacia em saúde, temos que conhecer o segmento a quem nos dirigimos, para quem falamos. Estamos, de facto, na maior revolução de informação e comunicação da história da humanidade. Também com muito agrado ouvi as apresentações de manhã sobre a questão da acessibilidade, da tecnologia, dos repositórios digitais, das bibliotecas digitais, porque o futuro aponta para aí, não há dúvida nenhuma. Este relatório do ano passado dos dividendos digitais dizia que mais de 40% da população tem acesso à internet. Entre 20% dos domicílios mais pobres, 7 em 10 têm telefone móvel. É mais provável que os domicílios mais pobres tenham acesso a telemóveis do que a sanitários ou água potável. Não é? Isto deixa-nos aqui refletir sobre a questão da dinâmica do digital. E por isso a revolução digital chegou, não é? E o que é que permite, em termos de benefícios? Comunicação e informação mais fáceis, maior comodidade, produtos digitais gratuitos, novas formas de lazer, criam um sentimento de conectividade e um sentimento de comunidade global. Não é? E deixava-vos agora com as 14 orientações em termos de literacia em saúde, que me parece a mim que fazem todo o sentido refletirmos aprofundadamente sobre cada uma delas. Primeiro, investir na relação direta interpessoal com o destinatário, com muita partilha de dados nos avanços da saúde e bem direcionada a segmentos. A quem é que interessa a nossa informação? Isto é uma pergunta que temos que fazer constantemente. É porque se o segmento, o destinatário, não lhe interessar, é como aqueles cartazes postos nos vidros, nunca vão ler. Não é? A professora Maria da Luz falou aqui na questão de porque é que não mudamos a informação e em vez do chão, em vez da parede, pomos no chão. De facto, as novas formas de comunicar podem passar por isso, pela criatividade. Desde que cria emoção, ajuda a reter na memória. Terem atenção a envolvente, as técnicas de marketing sensorial, que já falei. Desenvolver parcerias entre a organização e a envolvente. Que parceiros podem associar? Que sinergias poderão beneficiar todos? Desenvolver ações para os pares, os que estão ao mesmo nível e beneficiam de uma interação efetiva. As partilhas das novidades e do desenvolvimento, que este evento muito bem o faz. Promover a regulamentação adequada através dos canais privilegiados, através das associações profissionais que têm aqui um papel fundamental. A formação contínua dos profissionais para uma melhor literacia em saúde, com a técnica ACP, com o marketing, com a literacia em saúde e outras. Estimular o associativismo, que é essencial, é um polo de energia positiva e dinamizador de novas ideias, com partilha das boas práticas. Desenvolver uma relação muito positiva com os mídia, de forma proativa e regular. Há sempre boas notícias para partilhar. Promover a educação para a saúde, a começar nas escolas, com formas sensoriais e criativas. Precisamos pôr a criatividade ao serviço das nossas causas. Para isso, por exemplo, as técnicas de brainstorming são muito interessantes. Equilíbrio entre o que interessa e este tipo de população e o que é importante saber, não é? Não fugir ao que é importante transmitir esse conhecimento. Promover ações na comunidade e nas comunidades, junto dos contextos. Desenvolvimento de soluções digitais, otimizar as vantagens das redes sociais, aumentar a interação com a internet, com os restantes meios digitais, o SMS, YouTube, Facebook, Instagram, etc. São plataformas digitais muito úteis para o desenvolvimento da literacia e da capacitação dos profissionais. Incluir a literacia em saúde nos programas de acolhimento e desenvolvimento dos colaboradores. Desenvolver as bases de dados bem segmentadas para podermos distribuir a nossa informação. E já agora agradeço à doutora Sofia Amador e à doutora Alexandra todas estas partilhas que têm feito ao longo dos anos. A importância da ALV, a aprendizagem ao longo da vida. A necessidade de desenvolver as competências contínuas dos profissionais com formação à medida. De facto, os desafios são estes, não é? Responder, transformar, questionar e, por outro lado, aceder, usar e compreender. Para se conseguir haver aqui um construto de literacia integrado e que conduz, de facto, à capacitação, não é? Capacitação dos profissionais e a capacitação do indivíduo. Só para lembrar que no dia 8 de setembro foi designado pela Organização das Nações Unidas o Dia Internacional da Literacia. Certamente falaremos e trocaremos e-mails nesse dia. Muito obrigada.